Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, né? Como sempre. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva se estiver chegando pela primeira vez, ative as notificações, compartilhe aqui esse vídeo, deixe o like aí, galera, que ajuda demais aqui no crescimento do canal, beleza? A sua ajuda é fundamental, como eu costumo dizer. Vamos falar nesse vídeo aqui porque teve reforço anunciado aí pelo Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, jogador que vai chegar já final do ano para o São Paulo. Ele é do São Paulo, está emprestado e vai chegar e o Dorival quer testá-lo. Vou te falar quem que é aqui, beleza? E tem também aí o 10 do Estudiantes, né? O Benjamin Royster, que foi aí, quase pintou no São Paulo, né? O jogador que hoje está mais notoriamente aí aparecendo aí no cenário sul-americano. Vamos falar um pouquinho desse 10 aí do Estudiantes também. Tem o Rian Francisco, que já foi anunciado que vai subir para o profissional agora em janeiro. Jogador que é o fenômeno da base hoje no futebol brasileiro, não é só do São Paulo, não. O jogador é artilheiro de todas as competições que ele vem participando. E tem aí o Emanuel Martinez. Vamos falar um pouquinho desse volante, porque pelas palavras do diretor, a gente entendeu que o São Paulo vai manter esse padrão de ter um segundo volante com mobilidade, e é esse jogador aí que está no radar do São Paulo também. Vou trazer aqui para você as condições para o São Paulo trazer ele, tá? Então a gente vai falar aqui também do Emanuel Martinez, do Nicão, Rian Francisco, do Benjamin Royster também, e laterais. O diretor também falou de laterais esquerdos e direito, e da New Balance também aí, que agora vai ser aí uma patrocinadora, né, uma fornecedora de material esportivo exclusiva no São Paulo, e é tudo que o São Paulo queria, uma fornecedora de material esportivo. Então, já começando falando da New Balance, né, que o diretor trouxe aí na entrevista lá para o canal Arnaldo Tironi, que é o seguinte, o São Paulo agora tem uma fornecedora e terá uma fornecedora, na verdade, né, porque até dezembro tem contrato com a Adidas. Então, a New Balance, chegando a partir do próximo ano, o São Paulo espera que ela atenda a demanda que a Adidas não vinha atendendo e a Adidas não vinha dando o devido cuidado e atenção ao São Paulo, principalmente com camisas. Por exemplo, chegou o Rames e o Lucas no São Paulo, jogadores que a torcida quer a camisa, e aí não tem na loja, a fornecedora também não fazia a camisa, e isso a fornecedora deixa de ganhar dinheiro e o São Paulo também deixa de arrecadar. Então o São Paulo vê com bons olhos aí a New Balance sendo uma fornecedora exclusiva com São Paulo. Só ressalto aqui que a New Balance ela tem, né, contrato com o Red Bull Bragantino até final do ano que vem. Então tem mais um ano aí também com o Bragantino. A partir daí, acredito eu, terá 2 anos de contrato do São Paulo de exclusividade com o Red Bull Bragantino aí, com o São Paulo, perdão. 2 anos com o São Paulo a partir de janeiro de 2025, né? 25 e 26. Então é uma parceria que tem tudo para dar certo e depois, se der certo, com certeza vai se estendendo, né? Eu vejo o seguinte, rapaziada, só uma opinião. A New Balance vai crescer muito aqui no Brasil, assim como cresceu a LG quando começou também, quando foi patrocinadora de São Paulo, ninguém conhecia a LG, e aí a LG foi patrocinadora de São Paulo e cresceu demais. Hoje todo mundo conhece a LG. Vejo que vai acontecer o mesmo processo com a New Balance. Tomara que a New Balance aí atenda as expectativas também da torcida e da diretoria do São Paulo, tá? Vamos falar aqui rapidamente do Savarino, porque o diretor Carlos Belmonte falou também do jogador. O jogador vem sendo especulado como para jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, enfim, um atacante de velocidade, que é o que o São Paulo busca pelo lado esquerdo também. O Carlos Belmonte fala que não é prioridade o Savarino nesse momento. Já foi, o São Paulo consultou, o São Paulo fez sondagens, mas nesse momento o Savarino não seria, tá, prioridade para o São Paulo. Mesmo que alguns jornalistas, aí, inclusive o Gabriel Sá, já falou recentemente aí, que o São Paulo teria interesse na contratação aí do Savarino. Nesse momento, então, o diretor de futebol disse que não. É verdade que o São Paulo está trabalhando quietinho, né? Então, de repente, pode pintar um Savarino, né? Lá atrás, se perguntasse se o São Paulo teria interesse na contratação do Rames, a diretoria negaria, como negou lá atrás, sim. Eu lembro muito bem, a diretoria falou que não. Então, logicamente, se chegar o Savarino, o São Paulo estiver negociando, não vai falar que está tentando, até porque pode virar leilão. Lembrando que o Palmeiras também está precisando de um ponta de velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, porque onde ele perdeu o Dudu. Foi se falado em Bruno Henrique, né? Inclusive o Savarino também é ventilado ali no Palmeiras, enfim. Alguns clubes brasileiros, inclusive o próprio Atlético Mineiro,
também aí falam no nome do Savarino. Então é bom, São Paulo. Se for para trazer, que fique quietinho, não fique falando para todo mundo que tá querendo mesmo, não. Senão dá ruim, vira leilão, né, rapaziada? E o Emanuel Martinez, volante do América Mineiro de 29 anos. Gente, para quem assistiu a entrevista do Belmonte, que para mim foi uma das melhores, assim, do diretor de futebol, que ele esclareceu tudo o mercado da bola do São Paulo nesse momento, perguntado sobre esses jogadores, né? Que jogadores o São Paulo vai trazer para a próxima temporada, e ele fala que o São Paulo vai buscar o mesmo perfil dos jogadores que vieram antes. Quais são esses perfis? Que perfis são esses? Jogadores aguerridos, jogadores mais baratos, jogadores bons e promissores. O Emanuel Martinez, do América Mineiro, é um segundo volante que joga também pelas beiradas. Inclusive, ele é muito bom tecnicamente, tem um bom arremate, jogador veloz. Esse jogador seria um jogador para substituir, por exemplo, Pablo Maia e Alisson, em determinadas partidas, ou na maioria também, se o técnico preferir, ou até mesmo para ganhar a posição de algum deles, aí depende do jogador. Ele tem 29 anos, tá? O jogador que seria mais um sul-americano, e o São Paulo já tem 8 no elenco. Hoje, o limite, né? O limite são, acho que se eu não me engano, 7 estrangeiros, né? Então, inclusive, o diretor falou disso também, mas ele entende que o São Paulo quer esse perfil de segundos volantes rápidos. Sabe quem pode ser um outro segundo volante no São Paulo? Inclusive, deixa aí nos comentários se você acha legal aí esse perfil de contratação também, galera. Não esqueça de deixar o like aí, ajuda demais. O Michel Araújo. O Michel Araújo já está no São Paulo. O São Paulo, inclusive, vem falando, né? O próprio Belmonte falou. Inclusive, numa live que a gente faz do nosso programa Campeão de Tudo à Tarde, eu disse: o Michel Araújo ele vem sendo testado como segundo volante. Na partida contra o Vasco, se vocês repararem, ele entrou como segundo volante. E o diretor falou que ele vai ser testado mais nessa posição. Então, pode ser que ele dê certo na posição de segundo volante e pode até virar um bom segundo volante. E tem o jogador do América Mineiro que o São Paulo monitora. O São Paulo monitora outro também do Atlético Mineiro, que é o Mastriani, mas também não tem nada de proposta. O próprio Belmonte falou nisso. Até agora não tem proposta para ninguém. O que o São Paulo tem nesse momento é planejamento, sondagens. O São Paulo, no momento certo, vai fazer propostas, principalmente no ataque. Por quê? O que acontece? O São Paulo vai primeiro monitorar o Pato, é um pré-vestibular. Monitorar não, né? Testar o Alexandre Pato, o David e o Erisson, para ver se eles têm condições de jogar em 2024. O Pato, o empresário do Pato, que é um dos mais influentes aí do futebol brasileiro também, ele já pediu renovação para o Campeonato Paulista, e o São Paulo vai estudar aí essa renovação com o Pato. Eu acredito que fique para o Campeonato Paulista, só uma opinião, tá, gente? Pela influência do empresário dele, né, um empresário que tem muitos jogadores também em todos os clubes brasileiros. Eu acredito aí que o Pato fique no São Paulo para o ano de 2024, pelo menos para o Campeonato Paulista, só uma opinião. O outro é o David, que o diretor também já falou, né? O Internacional só quer vendê-lo, São Paulo não deve contratar o David. O David só fica no São Paulo só tem interesse de continuar com o David se for um outro reempréstimo. O Erisson, a mesma situação, só fica se for um outro reempréstimo. O São Paulo não vai adquirir os direitos aí, porque são jogadores caros também. Então aqui estou destroçando alguns jogadores para vocês, fazendo um resumo, tá, do que o diretor Carlos Belmonte falou na live aí, Arnaldo Tironi. Deixa aí seu comentário, deixa o seu like, compartilhe essa live, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal também, o Big Tricolor. Valeu, galera. Vamos falar aqui então do Rian Francisco. Rian Francisco é o seguinte, vocês conhecem o menino da base, 17 anos, vai fazer 17 anos, né? Tem 31 jogos na temporada, ele tem mais jogos, 38 jogos, 43 gols. Ele tem mais gols do que jogos, tá? Saiu aí a convocação para o Mundial aí, sub-18, acho que sub-17, não foi convocado para a seleção também, inclusive o Belmonte falou disso, é um absurdo, né? O artilheiro do Brasil não ser convocado. Ele não é só artilheiro, ele joga bem, mas isso faz parte, a gente já sabe como que funciona no Brasil, nem sempre os melhores vão para a seleção também, tem muito disso. Então o Rian Francisco também é uma grande esperança para o ano que vem render muita grana para o São Paulo. Ele deve subir ano que vem, o Rian Francisco. O próprio diretor de futebol falou desse mercado da bola, desses jogadores que devem subir. O Ibali deve subir, o Rian Francisco deve subir,
O Riquelme, lateral esquerdo, teria oportunidade também no time de cima, mas acabou se lesionando o joelho na seleção brasileira aí, sub-17 também, ou seja, tem alguns jogadores aí da base desse sub-17, como ele falou, tem 5, 6 jogadores ou 7 jogadores que são muito promissores e devem conseguir jogar muito bem no profissional. O Rian Francisco é um desses, um jogador, né, que vem constantemente fazendo gols. Você conhece o Rian Francisco? Deixa aí nos comentários aí o que você acha do Rian Francisco também. Hoje na base, né, o que ele vem fazendo na base, inclusive São Paulo jogou agora ontem, né, gente? Ontem, eu tô fazendo esse vídeo na quinta-feira, ontem o São Paulo jogou com o Flamengo lá no Rio, o São Paulo ganhou de 3-1 pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. Rian Francisco marcou 2 gols, é o artilheiro da temporada com 14 gols. É um baita centroavante, vai se dar muito bem no time principal, com certeza. E se ele chegar e começar a fazer gols, não dura 6 meses. Não dura 6 meses se ele chegar para o profissional e começar a fazer gols, né? Como o Brenner chegou, como outros, né? Sem citar nomes aqui dos mais antigos, mas a gente viu aí que recentemente a gente está vendo jogadores da base, só profissional faz 2, 3 gols, já valem 50 milhões. Se esse menino chegar no Campeonato Paulista, fizer meia dúzia de gols, 8 gols, 10 gols que seja, ele vai valer brincando aí 50, 60 milhões de euros. A multa dele hoje é estipulada aí em quase 400 milhões de euros, mais de 300 milhões, né? Então o São Paulo também está bem resguardado sobre isso aí. Já falamos do Emmanuel Martinez, né, do Savarino. Vamos falar aqui agora do Nicão, galera. Isso mesmo, o Nicão, hein? O Nicão para você é um reforço? Gostaria que você deixasse nos comentários se o Nicão é um reforço para você. Por quê? Segundo o Carlos Belmonte, né, o diretor de futebol de São Paulo, o Nicão voltará para o São Paulo em janeiro. O que acontece? O Dorival quer conversar com ele, quer observá-lo. O Dorival quer entender o que o Nicão quer, se o Nicão quer ficar no São Paulo, porque aí o Dorival pretende contar com o jogador. O Dorival já trabalhou com ele, eu só não lembro em qual time que o Dorival trabalhou com o Nicão. O Dorival gosta do Nicão, isso foi falado pelo Belmonte, então não é um jogador descartado. O que o Dorival já passou para a diretoria? Gente, eu estou falando que o Belmonte falou, o diretor de futebol, tá? O homem que faz as contratações. Eu não estou dizendo aqui no momento ainda a minha opinião. O diretor de futebol diz o seguinte: o Dorival gosta do Nicão. Ele disse que o Nicão tem, né? Ele tem a facilidade para virar o jogo. Ele está na direita, vira para a esquerda, corta por dentro, ele vira o jogo. Então, assim, esse jogador São Paulo está buscando também. Lembrando que o São Paulo tem o Eric, que vai chegar também em janeiro, né? São Paulo teve o pré-contrato com ele lá, jogador do Ceará. E aí o Eric também joga pela direita, pela esquerda. Só que o Dorival quer entender se o Nicão realmente quer jogar. Se o Nicão dá o ok, professor, quero trabalhar com o senhor, o Nicão vai ficar no São Paulo para 2024. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: vocês gostam do Nicão? Acha que o Nicão vai conseguir jogar com o Dorival? Deixa aí, rapaziada, nos comentários. Deixa aí, galera, nos comentários. Eu penso o seguinte, agora minha opinião, eu não sei se é o jogador para chegar, para mudar status do São Paulo, né? A gente vê aí o Eric chegando, a gente tem o Ramos Rodrigues, o Lucas, né, rapaziada? Inclusive, assim, o Lucas, a diretoria do São Paulo, o Belmonte trouxe que já fez 2 reuniões com o empresário do Lucas. E detalhe, o empresário do Lucas é o mesmo empresário do Natan. Que coincidência. Então, nas laterais também foi falado isso, tá? O São Paulo não vai atrás de laterais, segundo o diretor de futebol do São Paulo, porque o São Paulo quer renovar com o Natan, o São Paulo ainda quer renovar com o Wellington. Os dois têm contratos com o São Paulo até final de 2024. Natan, vocês sabem, lateral direito, o Wellington lateral esquerdo, o Wellington quase saiu, acabou não saindo, mas a diretoria entende que pode pintar a proposta para ele também no final do ano. O São Paulo prefere vender o Wellington e trabalhar com o Patrick, porque o Dorival entende também, o Patrick está com 20 anos, 21 anos, né? O Dorival entende que o Patrick também é muito promissor e gosta do Patrick, são características diferentes. O Dorival ainda entende que o Patrick pode render muito mais, logicamente, do que ele vem rendendo. O Caio deve ser comprado, vai ser comprado, né? Ele já falou isso também, é o titular da posição. E aí o Natan, pela lateral direito do São Paulo, ainda espera para ano que vem o Igor Vinícius se recuperar e voltar a jogar bem. Aí sim, se não tiver uma evolução no Igor Vinícius, o São Paulo vai atrás também de um lateral direito, um outro lateral, e dependendo se Natan fica ou sai. Lembrando que o Natan é o mesmo empresário do Lucas,
o São Paulo então já se reúne e já resolve os dois casos. Tem o caso do Natan para renovar e tem o caso do Lucas para ficar também. O que ele cita para a condição do Lucas ficar? O planejamento do São Paulo, galera, se resume no Lucas ficar ou sair. O próprio Carlos Belmonte, diretor de futebol, fala. Se o Lucas ficar, porque ainda não é certeza, a grande contratação do São Paulo para 2024 deve ser o Lucas, pelo que ele falou. Logicamente, a gente está falando de um grande nome. E ainda ele cita que pode chegar uma cereja do bolo, que seria também um outro grande nome, mas não seria assim um impacto como o Lucas, mas seria um impacto para o futebol brasileiro. Vocês estão entendendo? Então, mais uma vez, deixa o like aí, se inscreva no canal, não esqueça, beleza? E ative as notificações. Então, o Lucas ficando é um outro tipo de contratação. Se o Lucas não ficar, o São Paulo tem que mudar o planejamento. Por quê? O Lucas já disse que a condição para ele ficar também precisa ver o projeto que o São Paulo tem. O Lucas quer ficar e ser protagonista e ganhar títulos. E detalhe, tem pessoas internamente no São Paulo dizendo que o Lucas ainda sonha disputar a Copa do Mundo de 2026, mesmo veterano. Ele chegaria lá com 34 anos, né? 33 para 34 anos, ele ainda sonha em jogar na seleção brasileira. É possível, sim, eu também acredito. Ele tem muita capacidade, ainda mais jogando no futebol brasileiro. Até porque hoje também o futebol brasileiro não está lá lotado de craques, não tem grandes jogadores. Tem muitos jogadores lá hoje no futebol brasileiro, na seleção, que são muito contestados também. Mas enfim, voltando aqui para o São Paulo. Então, esse é o planejamento do São Paulo, tá? Algumas mudanças, alguns jogadores sairão, alguns jogadores não vão renovar contrato aí. A gente tem o Felipe Alves, a gente tem aí também o Rai Ramos, que tem contrato também até final de 2024, mas deve ser emprestado. Tem a questão do Erisson, do David, né? Jogadores que não devem ficar também. Então, alguns jogadores do São Paulo, desses aí, que foram campeões da Copa do Brasil, pelo menos uns 5 ou 6 aí, o São Paulo deve dispensá-lo e fazer aí pelo menos 4 contratações, é o que o Belmonte falou. Estou fazendo aqui um resumo para vocês. À noite aí a gente vai ter live 8 da noite. A gente vai trazer tudo isso, respondendo perguntas, batendo aquele papo, muito legal. Então, galera, se inscreva aqui no canal mais uma vez, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, tamo junto. E aí, ó, muito legal a sua presença aqui, como sempre, crescimento do canal aqui. Agradeço demais a vocês aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. Valeu, galera.